Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, o vídeo de hoje é uma continuação do nosso vídeo da semana passada, onde começamos a falar sobre expressões regulares. Hoje vamos avançar um pouquinho nesse conteúdo, então se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos muito legais aqui sobre expressões regulares. Vamos fazer vários exemplos em cada um deles. O primeiro assunto que eu já quero trazer aqui são as classes de caracteres, que um dos principais benefícios é a diminuição do tamanho das nossas expressões regulares. Só que antes da gente conhecer as classes de caracteres, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E galera, da mesma forma que na semana passada eu trouxe dois arquivos aqui já no projeto, não é o arquivo index.php, que tem apenas o texto aqui que foi impresso no navegador, e o arquivo styles.php, que tem alguns estilos aqui CSS, para deixar os nossos exemplos aqui um pouquinho mais bonitos. Nenhuma dessas instruções aqui já implementadas influenciam nos resultados aqui das nossas expressões. São apenas alterações de estilo. E lembrando que no vídeo aqui eu estou usando o PHP, né, para demonstrar os exemplos de expressões regulares, mas você pode adaptar esses exemplos também para outras linguagens, beleza? Então vamos começar aqui o nosso vídeo de hoje falando sobre classes de caracteres, né, galera? Então aqui eu abri o nosso index.php e eu vou criar aquele nosso título do nosso exemplo, né? Então vou colocar um HR da mesma forma que a gente criou na semana passada. Vou colocar um H2 também, beleza? Vou já fechar o H2 aqui e eu vou escrever exemplo 1, classes de caracteres, beleza? Classes de caracteres, vou atualizar. Ficou legal aqui, exemplo 1, classes de caracteres. E galera, existem várias classes de caracteres, a gente vai ver algumas aqui no nosso vídeo de hoje, tá? E para isso eu vou separar esse exemplo 1 aqui em subexemplos, beleza? Então para isso eu vou colocar um outro eco aqui, vou colocar um H3 agora, e aqui dentro, galera, eu vou colocar 1.1, e aí eu passo aqui o nosso título, que é a nossa primeira classe, que as classes que a gente vai validar primeiro aqui no nosso exemplo vão ser classes de palavras e espaços, beleza? A gente vai entender o que é isso e por que palavras e espaços, beleza? Então aqui eu já defini meu exemplo, deixa eu atualizar aqui. Já ficou legal, 1.1, palavras e espaços. E galera, a gente vai utilizar a mesma estrutura de teste que a gente fez no vídeo passado. Então a gente vai usar uma variável para guardar o padrão, que é a nossa pattern, beleza? Ela vai guardar a nossa expressão regular, o padrão da nossa expressão regular. Já deixei aqui as duas barras indicando os delimitadores de início e fim da nossa expressão. Beleza? Vou criar uma outra variável aqui chamada source, beleza? Que vai ser a nossa variável de string de validação. A nossa string que vai ser validada, na verdade, pela expressão regular, beleza? Então aqui dentro a nossa origem de dados aqui, beleza? E também o nosso resultado, eu coloquei aqui um result no último vídeo, onde a gente recebe o resultado de pragmatch, passando o nosso padrão e também a nossa origem de dados, beleza? Eu tenho isso daqui. E aí, galera, o que a gente fez na semana passada é colocar alguns debugs, né? Então eu vou colocar alguns debugs também, vou colocar na mesma linha aqui para ficar mais bonitinho. Então aqui eu vou passar o nosso padrão, beleza? Depois eu vou passar aqui a nossa origem de dados, beleza? Deixa eu quebrar a linha aqui. E depois também eu preciso passar o nosso resultado, só que o resultado aqui eu vou colocar com var dump, beleza? Vamos atualizar aqui para ver. Então aqui, galera, eu tenho uma expressão validando nada, eu tenho nada na minha string, então ela é sucesso, int 1, sucesso, verdadeiro. E galera, para esse nosso exemplo aqui, a gente vai criar um conjunto de dados que vai conter letras, números e espaços também, né, para a gente poder validar a nossa string aqui, para verificar se existem mesmo palavras e espaços aqui dentro da nossa instrução, beleza? Então, galera, para isso eu vou fazer o seguinte, vou criar um conjunto aqui, beleza? Vou criar um conjunto de AZ minúsculo, AZ maiúsculo também, de 0 a 9 e vou adicionar um espaço aqui, beleza? Então aqui estou validando se tem um espaço. Eu vou colocar o caractere aqui mais, indicando que eu devo ter pelo menos uma ocorrência desse cara aqui. E eu vou colocar também, galera, que ele vai iniciar e finalizar a nossa expressão desse jeito. Então, tudo que tiver dentro dessa nossa string deve bater com esse padrão. Se eu atualizar agora, galera, ele vai dar falso aqui pra gente. Por quê? Porque agora esse nosso conteúdo aqui dessa variável aqui não bate mais com esse padrão, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, canal WDev,
ele volta a funcionar. Então aqui eu tenho um resultado verdadeiro. Só que, galera, essa nossa expressão aqui, ela tá um pouco grande já, né? Tem aqui 3 conjuntos aqui sendo validados e um espaço, só que ela só tá validando se o conteúdo dessa nossa string aqui é alfanumérico ou se tem um espaço. Uma validação bem simples e ela já tem um tamanho bem grande. As classes de caracteres, elas vêm para nos ajudar a diminuir esse tamanho, né, consequentemente diminuindo a complexidade de entendimento aí de uma expressão regular, né, para você entender o que uma expressão regular está fazendo, beleza? Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou copiar essa nossa expressão aqui e vou comentar a linha anterior para a gente colocar até um comentário aqui. Vou colocar aqui conjunto de caracteres, né, que é como a gente utilizou aqui para validar palavras e espaços aqui utilizando o conjunto de caracteres. E, galera, para a gente aplicar essa mesma expressão regular, né, a gente ter o mesmo resultado sobre essa string aqui, a gente precisa de 2 classes de caracteres, né? Uma para gerenciar a palavra, aqui os caracteres alfanuméricos, e outra para gerenciar os espaços aqui. E, galera, para a gente colocar uma classe de caracteres aqui que gerencia as palavras, basta a gente usar /w. Esse W aqui, esse /w aqui indica qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos, aqui seja ele maiúsculo ou minúsculo, né? E também underline, né? Se a gente colocasse aqui um underline aqui dentro desse nosso exemplo superior, ele funcionaria como essa palavra, como esse /w aqui pra gente, beleza? E também o nosso espaço, galera, é o /s. Beleza? O /s aqui, ele vai trazer pra gente a classe de caracteres dos espaços. Se eu atualizar, galera, já deu sucesso pra gente. E olha a diferença de tamanho entre as duas expressões regulares. Se eu remover aqui o /s, por exemplo, vai dar falso porque eu tenho um espaço aqui no meio. Se eu colocar um underline, por exemplo, aqui, ele já dá sucesso, porque aí entra no conjunto aqui, esse conjunto principal aqui, que o nosso /w aqui, essa nossa classe de caracteres que entende como palavra, né? Todos os caracteres alfanuméricos e também o underline aqui. Então eu tenho o canal WDev aqui funcionando com 2 classes de caracteres. Vou colocar aqui até a indicação que são caracteres alfanuméricos, underline e espaços. Na verdade, galera, não são só espaços que esse /s tem. São espaços, vou tentar colocar aqui, espaços, tab e quebras de linha. Beleza? Esse nosso /s aqui, ele traz isso pra gente também, tá? Espaços, tab e quebra de linha, esse cara aqui já traz pra gente. Então, se a gente fosse adicionar realmente todos os caracteres aqui que essas nossas 2 classes aqui adicionaram, a gente teria uma expressão muito maior aqui em cima sendo validada. Galera, o nosso segundo exemplo aqui de classes de caracteres, a gente vai falar de classes de caracteres numéricos, né? A gente quer apenas caracteres numéricos, beleza? Vou colocar aqui 1.2 e vou adicionar aqui um HR para separar esses 2 exemplos aqui, né? O exemplo número 1.1 e o 1.2 aqui pra gente. Aqui eu vou trocar para caracteres numéricos, beleza? E aqui eu vou remover, galera, essa nossa linha de baixo aqui, onde a gente acabou de explicar as classes de caracteres, e vou manter aqui um conjunto aqui em cima, tá? Pra gente validar caracteres numéricos aqui dentro, beleza? Eu deixei esse nosso conjunto aqui, então, apenas com caracteres numéricos, de 0 a 9, e eu posso ter mais de um caractere aqui, né? Então, se eu deixar dessa forma aqui, ele vai dar falso pra gente, beleza? Só que se eu trocar aqui, galera, para 1, 2, 3, 4 e atualizar, deu sucesso para a gente. E para a gente aplicar essa mesma regra aqui, né, essa mesma regra de conjunto numérico aqui, utilizando as nossas classes de caracteres, basta a gente remover esse nosso conjunto aqui, porque não vai precisar mais, e eu passo apenas /d aqui dentro, galera. Olha que legal. Agora, se eu atualizar, deixa eu comentar essa linha anterior aqui, se eu atualizar, ele continua funcionando. Se eu coloco qualquer coisa aqui, qualquer caractere que não seja numérico, ele já dá falso pra gente. Aqui, galera, esse /d aqui, ele tá validando caracteres numéricos, né? Então, caracteres numéricos, beleza? Qualquer caractere que esteja entre 0 e 9, beleza? Então, qualquer caractere entre 0 e 9 está sendo validado por esse /d aqui. Galera, da mesma forma que a gente validou aqui o caractere exatamente dentro desse conjunto, aqui a gente também pode fazer o inverso, validar um caractere que não está dentro desse conjunto, que não é representado por essa classe aqui. Beleza? Então, para isso, eu vou colocar aqui o nosso exemplo 1.3 aqui, beleza? E o nome desse nosso exemplo aqui vai ser negando classes
e conjuntos. A gente vai falar também sobre negação de conjuntos aqui, beleza? Eu vou descomentar esse nosso padrão inicial aqui, vou comentar essa linha de baixo aqui, beleza? Se eu atualizar esse nosso exemplo 1.3 aqui, ele está dando verdadeiro pra gente, beleza? Só que eu quero negar, eu não quero caracteres numéricos, eu quero qualquer coisa que não seja caracteres numéricos. Então, para negar um conjunto, galera, a gente pode utilizar o acento circunflexo aqui dentro. Quando a gente passa o acento circunflexo dentro de um conjunto, a gente indica para ele que tudo que está aqui dentro, né, todos os conjuntos que estão aqui, no caso conjuntos numéricos, né, eles não devem ser atendidos aqui pela nossa string. Então, a nossa procura será por qualquer caractere que não esteja dentro desse conjunto. Então, aqui fora o acento circunflexo, ele indica que é uma âncora de início, ou seja, a nossa expressão aqui, a nossa string deve começar com esse padrão, né? Só que dentro aqui dos conjuntos, ela nega o que tiver aqui dentro. Então, se eu atualizar agora, galera, vai dar falso. Por quê? Porque eu estou procurando caracteres que não sejam numéricos, né? E aqui eu só tenho caracteres numéricos. Se eu troco aqui para wdev, por exemplo, eu já tenho aqui o nosso caractere sendo validado, né? Porque eu não tenho caracteres numéricos dentro dessa nossa string aqui dentro. Beleza, mas e dentro da nossa classe de caracteres aqui, como que a gente pode negar essa classe de caracteres? Por exemplo, se eu atualizar dessa forma aqui, da mesma forma que a gente utilizou ali em cima, vai dar falso porque eu estou procurando caracteres numéricos, né? Eu posso sim colocar esse cara aqui dentro de um conjunto e colocar aqui um acento circunflexo, isso vai funcionar porque eu estou negando esse conjunto de dados, mas também a gente pode utilizar uma outra classe de caractere, que é a negação desse conjunto numérico, que aqui eu utilizei /d minúsculo e para negar /d maiúsculo. Aqui eu não quero caracteres que estejam nesse conjunto, né? Eu vou colocar aqui caracteres diferentes de, e aqui o nosso conjunto, né? Que não estejam em 0 a 9, né? Caracteres não numéricos, né? Se eu atualizar agora, galera, eu tenho aqui isso funcionando. D maiúsculo, caracteres que não são numéricos. D minúsculo, caracteres que são numéricos. E da mesma forma que a gente utilizou aqui com a nossa classe de caracteres numéricos aqui, né, eu posso utilizar também com as palavras, né, com o nosso /w, por exemplo. Se eu passo W minúsculo aqui, eu indico que eu quero caracteres que estejam dentro daquele nosso padrão lá de AZ minúsculo, AZ maiúsculo e também underline. Eu quero esse padrão, né? Se eu passo dessa forma, deu sucesso porque wdev está dentro desse padrão. Porém, se eu passo aqui um W maiúsculo, esse cara já dá falso. Por quê? Porque wdev está dentro desse padrão e eu não quero, eu estou negando. Então, W maiúsculo nega palavras, nega esse conjunto aqui. Beleza? Então, como que eu posso passar aqui? Por exemplo, o sinal aqui de dinheirinhos aqui. Vamos atualizar. Agora deu sucesso, por quê? Porque o sinal do cifrão ele não está dentro desse nosso conjunto aqui. E também, só para a gente finalizar essa negação de classes aqui, a gente também pode fazer isso com a nossa classe de espaço, né? Então, se eu passo o S minúsculo aqui, eu estou validando caracteres que sejam espaço, tab ou quebra de linha, né? Então, aqui eu tenho espaço, tab ou quebra de linha. Beleza? Eu tenho esses caras aqui sendo validados. Se eu colocar agora, galera, ele vai dar falso para mim. Porque o S está minúsculo, então eu quero que tenham espaços aqui dentro, né? Que sejam espaços. Se eu tirar esse cara aqui e trocar, olha aqui, ele já deu sucesso, porque eu coloquei espaços e aí ele validou com essa nossa carry aqui. E se eu coloco o S maiúsculo aqui, galera, eu indico que qualquer caractere aqui que não seja um espaço, tab ou quebra de linha, ele pode ser validado. Então aqui o nosso dinheirinho foi validado, nosso sinal de cifrão aqui, se eu colocar wdev, se eu colocar wdev aqui, também ele vai funcionar. Se eu colocar qualquer número aqui dentro, ele vai funcionar. Aqui eu coloquei um espaço, então deu falso. Se eu remover esse espaço, aí já dá sucesso pra gente, beleza? Uma outra classe de caracteres, galera, que eu queria trazer aqui no vídeo de hoje, que eu deixei por último aqui no nosso exemplo sobre classes, é a classe de fronteiras. Essa classe ela é um pouquinho diferente porque ela não valida conjuntos, assim, como as outras classes que a gente demonstrou aqui dentro. Ela valida mais a posição e o que vem antes ou depois de uma instrução aqui da nossa expressão regular, beleza? Eu vou colocar aqui o exemplo 1.4, beleza? E vou chamar ele de fronteiras, beleza? Então, fronteiras aqui dentro, e vou apagar todos esses nossos exemplos aqui, vou deixar apenas um exemplo aqui, beleza? Vou apagar até esse nosso comentário, beleza? Vou atualizar aqui para ver se carregou, fronteira está carregado, beleza? A gente já pode começar. Galera, quando a gente fala de fronteira, é a fronteira de uma palavra, onde essa palavra inicia ou essa palavra finaliza, beleza? Por exemplo, se eu trocasse aqui a nossa expressão regular aqui, vou tirar aqui os caracteres de início e fim, né, nossas âncoras aqui, e eu vou colocar aqui a palavra propor, beleza?
Vou colocar aqui a palavra propor e vou escrever a frase ação de proporcionar uma festa. Beleza? Se eu pesquisasse essa palavra propor aqui dentro dessa nossa frase, daria sucesso. Por quê? Porque propor está dentro de proporcionar. Só que eu não quero procurar essa palavra propor aqui dentro de outra palavra, porque proporcionar é diferente de propor, né? Então, aqui eu tenho duas palavras diferentes. Eu quero pesquisar apenas propor. Para isso, galera, a gente pode utilizar a nossa classe aqui de caracteres de fronteira. Essa nossa classe de caracteres de fronteira, ela é definida pelo caractere B. Então, é /B. Beleza? Então, aqui, o que eu estou falando para ela? A nossa palavra aqui, ela deve ter uma fronteira depois do R. Então, aqui ela deve finalizar. Se eu atualizar agora, essa nossa frase aqui, ela ficou falsa, né? Porque proporcionar é diferente de propor. Se eu colocasse aqui a ação de propor e proporcionar uma festa, agora sim eu tenho uma fronteira aqui, ó. Se eu trocasse aqui, eu colocasse o E juntinho aqui, ó, daria errado. Só que, por exemplo, se eu colasse aqui no início aqui, antes do propor ali, ele daria sucesso ainda. Por quê? Porque eu só estou validando o final aqui dentro. Então, se eu quero validar uma palavra completa, eu coloco dos dois lados dela aqui. Então, agora deu falso, só que se eu separo aqui propor, eu estou validando aqui dentro. Então, ação de propor, bateu com o nosso padrão aqui, e proporcionar uma festa. Então, ele encontrou apenas um propor aqui dentro. E, galera, da mesma forma que a gente aprendeu a negar as classes aqui em cima, também a gente vai fazer um exemplo negando aqui as nossas fronteiras, beleza? Vou copiar esse exemplo aqui e vou comentar esses dois carinhas aqui de cima, só para a gente não perder esse exemplo aqui de cima com a atribuição completa, beleza? Aqui dentro desse segundo exemplo, galera, eu vou apagar essas nossas fronteiras e a palavra, e eu vou procurar a palavra lar, beleza? Lar, e a frase que a gente vai usar aqui é você pode falar, beleza? Se eu atualizar aqui, deu sucesso. A nossa fronteira aqui foi validada. Na verdade, não tem fronteiras sendo validadas aqui. E a palavra lar foi encontrada, né? Porque ela está aqui em falar. Porém, ele tem uma fronteira aqui no final, né? Porque a palavra ela acabou aqui dentro. Então, se eu coloco aqui um /B, ele funciona, né? Ele vai continuar funcionando porque tem realmente uma fronteira aqui. Porém, eu não quero que tenha uma fronteira aqui. No falar, eu não quero que tenha uma fronteira. Para isso, eu utilizo /B maiúsculo. Então, agora ele vai dar falso. Só que se eu trocar, por exemplo, por frio combina com lareira. Se eu colocar assim, frio combina com lareira, tem lar aqui, só que o conteúdo seguinte não é uma fronteira. Eu não separei as palavras. Então, agora deu sucesso. Se eu separar aqui, ele vai dar falso pra gente. Se eu voltar, ele dá sucesso pra gente. Então, a gente já aprendeu também a delimitar palavras, né? Se você quiser verificar uma palavra exatamente dentro do seu texto, você pode colocar aqui os delimitadores de barreira, também essas classes de caracteres aqui que identificam as barreiras, não, as fronteiras dentro aí da sua expressão regular. E agora, galera, a gente vai para o nosso segundo exemplo, no segundo assunto aqui do vídeo de hoje, que são as flags. Eu falei sobre flags no último vídeo que eu traria nesse vídeo de hoje aqui, e a gente vai falar sobre elas, beleza? Agora, galera, eu vou copiar esse nosso exemplo 1 aqui em cima, que tem o H2 aqui, beleza? Vou copiar e vou colar aqui no final, beleza? Aqui eu tenho o exemplo, vou colocar exemplo 2 e vou chamar de flags, beleza? Esse exemplo também eu vou colocar os subexemplos aqui dentro, beleza? E o primeiro exemplo aqui, o 2.1 aqui, vão ser as flags de case insensitive, beleza? Case insensitive. Eu vou voltar esse nosso padrão aqui do primeiro teste e vou apagar o segundo aqui, beleza? Vou apagar esse segundo aqui, vou remover esse comentário aqui, que também não vai ser necessário, e vou diminuir um pouquinho aqui a nossa expressão. Por quê? Porque eu vou falar de case sensitive, então eu não preciso validar números aqui dentro, beleza? Então aqui eu coloquei caracteres de A a Z, e aqui dentro, galera, eu vou colocar o espaço, só para ficar canal WDev com espaço, beleza? Aqui, galera, eu atualizei aqui, e ele ficou o nosso exemplo 2, case insensitive, canal WDev deu certo. Se eu colocar WDev maiúsculo, ele vai funcionar, porque eu passei os dois conjuntos aqui, né? Se eu removo esse conjunto aqui maiúsculo, ele passa a não funcionar, né? Só que imagina que eu precise realmente validar caracteres alfabéticos aqui, e não uma palavra em si, né, que tem os caracteres aqui alfanuméricos, né, que tem caracteres minúsculos, maiúsculos, alfanuméricos e underline aqui para eu utilizar essa nossa classe de caracteres. Então, eu quero validar apenas caracteres alfabéticos, de A a Z aqui dentro, e claro, espaços também. Mas aqui dentro eu quero validar caracteres alfabéticos. Se eu tiver que colocar na minha expressão regular inteira os dois conjuntos, ela vai ficar muito grande,
né? E aqui eu estou utilizando exemplos bem simples, mas em produção as expressões regulares podem ser realmente muito extensas, né? Então, se você utiliza dessa forma aqui, você acaba digitando muito mais e criando uma expressão muito mais complexa, né? Então, para isso, as flags vêm nos ajudar. E a primeira flag que a gente vai trabalhar aqui é a de case insensitivo. Então, a gente pode passar um i aqui depois do nosso delimitador, aqui depois da nossa barra aqui. Aqui, depois dessa barra final, indica as nossas flags. A gente pode passar as flags aqui dentro. Esse i vai indicar case insensitivo, então, de A a Z aqui, ele não vai validar o case dentro da nossa expressão. Vou atualizar aqui e deu sucesso, mesmo eu tendo aqui os caracteres maiúsculos e só definindo caracteres minúsculos aqui dentro. Então, essa primeira flag aqui já ajuda demais também a diminuir a sua expressão regular e também facilita aí na hora de fazer a validação e a construção da sua expressão também, para não ficar validando as duas coisas em todas as partes da sua expressão regular. Outra flag bem legal aqui, galera, nosso exemplo 2.2 aqui, nosso exemplo 2.2 é a flag multiline. Deixa eu colocar aqui multiline, beleza? Multiline. Beleza? E aqui no nosso exemplo, galera, o que eu vou pesquisar, galera? Eu vou pesquisar a palavra wdev. Beleza? Vou pesquisar a palavra wdev e eu vou colocar aqui, galera, wdev apenas. Beleza? Wdev e vou atualizar aqui. Aqui funcionou, galera. Ficou certinho aqui pra gente. Deixa eu só colocar um HR aqui, na verdade. Só para separar esses dois exemplos aqui. Vamos atualizar de novo. Agora ficou certinho. Então, aqui, galera, eu tenho a minha expressão e ela foi validada. Deu sucesso, né? Porém, galera, se eu coloco aqui uma quebra de linha e escrevo wdev aqui numa segunda linha, ele vai dar falso. Porque a minha expressão falou, deve iniciar e finalizar com wdev. Até coloquei o mais aqui, deixa eu remover esse mais aqui, né? Ela deve iniciar e finalizar com wdev. Ela iniciou aqui uma linha com wdev e iniciou a segunda linha também. Só que o contexto geral disso daqui, ele não foi validado. Por quê? Porque eu tenho dois wdevs, incluindo uma quebra de linha aqui no meio. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar uma outra flag aqui, que é um M aqui dentro. Eu vou deixar o case insensitivo aqui também e vou colocar um M aqui dentro de multiline. Se eu atualizar agora, galera, deu sucesso. O que esse M faz? Ele faz essa expressão regular ser reiniciada a cada linha. Então, eu vou validar essa expressão na linha 1, vou validar essa mesma expressão na linha 2, vou validar essa mesma expressão na linha 3 e assim por diante. Então, eu consigo validar essa expressão linha por linha, utilizando aqui o multiline. Se eu remover, esse cara vai dar como falso para a gente. Se eu volto, ele dá sucesso aqui, porque ele validou linha a linha aqui dentro. A terceira flag que eu quero trazer aqui, galera, o PHP não implementou como uma flag, tá? Mas ela é uma flag da expressão regular, mas o PHP implementou em uma função separada essa flag. Beleza? Eu vou colocar aqui, então, o nosso exemplo 2.3 e eu vou chamar de Global Search. Beleza? Global Search. Beleza? O que esse Global Search faz? Galera, essa flag é um G que você passa aqui dentro, e ele identifica o Global Search aqui dentro, e ele faz o quê? Quando a gente faz a validação sem o Global Search, ele vai parar na primeira instrução válida. Então aqui, por exemplo, eu estou validando o wdev, só que se eu remover aqui o início e fim, se eu validasse esse cara aqui, ele ia validar o primeiro apenas, e o segundo não. Então, validou o primeiro, já deu sucesso, ele retorna somente esse cara, né? E como que a gente pode ver isso acontecendo, né? Eu posso colocar aqueles matches que eu usei no último vídeo também, aqui como o terceiro parâmetro aqui, beleza? Coloquei os matches aqui e vou colocar aqui o nosso debug. Deixa eu colocar os matches aqui, beleza? Vamos dar uma olhada nele. Aqui, galera, ó, Global Search, eu tenho dois wdevs, só que ele só trouxe um. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui, eu posso colocar até na mesma linha e tirar esse multiline daqui, e ele vai continuar me mostrando apenas um, mesmo tendo dois aqui dentro, né? Então, em teoria, se eu passo aqui a nossa flag G, né, de Global Search, ele vai funcionar, porém o PHP não implementou aqui como uma flag, ele implementou como uma outra função. E como que a gente utiliza essa função? Muito simples, basta a gente colocar pragmatch all, beleza? Para fazer a validação em todas as ocorrências aqui dentro. Então, se eu atualizo com pragmatch all, ele me retorna os dois dados aqui dentro. Olha que legal, galera. Eu posso até quebrar a linha aqui, ó. Vou colocar aqui na quebra de linha e ele continua funcionando. A diferença é só a minha entrada de dados aqui dentro. Então, aqui, galera, eu vou colocar canal wdev, e aqui YouTube wdev, beleza? YouTube wdev. Deixa eu atualizar aqui de novo. Olha que legal que ficou muito bacana. E aqui, galera, o que eu posso fazer é assim, eu vou criar um grupo chamado wdev aqui dentro,
beleza? E aqui, antes do wdev, porque eu tenho o canal ou YouTube, eu vou colocar o seguinte, eu vou criar um grupo também, e aí eu vou colocar aqui os caracteres que sejam uma palavra, né? Então aqui eu vou colocar um conjunto, e aqui eu vou passar a nossa palavra, aqui o nosso W, né? Aqui dentro, então eu posso ter uma palavra aqui dentro, eu posso ter mais de um caractere aqui dentro, né? E depois disso eu tenho um espaço. Aqui dentro eu tenho um espaço mesmo. Então aqui eu tenho um grupo que é uma palavra, e aqui eu tenho um segundo grupo que é o wdev. Vamos atualizar esse cara aqui. Olha que legal, galera. Ele encontrou aqui. Então, o índice 0 dos nossos matches são todas as ocorrências completas que ele achou da nossa expressão regular. Então, ele achou 2 vezes aqui, canal wdev e YouTube wdev. E a partir do índice 1 aqui, já entram os nossos grupos. Então, aqui são todos os resultados do grupo 1. No grupo 1, que é esse cara aqui, eu tenho os resultados de canal, que é esse cara aqui. E na segunda linha eu tenho YouTube. Beleza? Aqui eu tenho o YouTube. Eu não precisei do multiline nesse caso aqui, porque eu não estou validando início e fim, porque é qualquer ocorrência. Então, qualquer ocorrência aqui. Se eu colocasse aqui início e fim, dessa forma aqui, aí sim eu precisaria validar com o multiline. Aí eu preciso colocar o multiline, porque ele valida linha a linha para mim, beleza? Então aqui eu coloquei canal wdev, YouTube wdev, então resultados do grupo 1, resultados do grupo 2 aqui dentro. Se eu preciso agrupar esses caras, então o índice 0 aqui e o índice 0 desse cara são da mesma ocorrência aqui, da mesma expressão validada aqui em cima. E para fechar o vídeo com chave de ouro, aí um exemplo bem legal, aí um bônus aqui no vídeo de hoje, eu vou copiar esse exemplo 2 aqui. E no vídeo passado, galera, o que a gente fez foi formatar um CPF, né? Eu tinha apenas os números do CPF e a gente colocou os pontos e hífen. E agora, galera, a gente vai fazer o inverso. A gente vai utilizar até as classes de caracteres aqui para a gente remover os caracteres indesejados da nossa string, retornando apenas os números desse CPF. Beleza? Então eu vou remover aqui esse nosso H3 aqui. No nosso H2, vou colocar exemplo 3. Eu vou colocar remover caracteres indesejados. Beleza? Aqui dentro do nosso padrão aqui, galera, eu vou remover tudo que tem aqui. Beleza? E vou remover também a nossa flag aqui. E aqui, galera, eu vou colocar um número de CPF fictício aqui, 123.456.789, hífen 10. Beleza, então eu tenho esse CPF aqui. Beleza? Se eu atualizar aqui, então eu tenho o exemplo 3, remover caracteres indesejados. Tenho o meu CPF aqui, não estou validando nada, bateu com o padrão, então tá sucesso. Só que eu quero verificar aqui dentro, galera, caracteres que não sejam numéricos. Então a gente já aprendeu a validar caracteres numéricos, que é o /D, né? Que é a nossa classe de caracteres numéricos. Para validar caracteres que não são numéricos, /D maiúsculo. Então, aqui eu estou selecionando todos os caracteres que não são numéricos, beleza? Se eu atualizar, continua dando sucesso aqui, só que a gente não vai utilizar o pragmat para isso, a gente vai utilizar o prag replace. Então, aqui a gente vai criar uma variável chamada replace, e aqui dentro eu vou colocar prag replace, passo o nosso padrão, e eu quero substituir esses caracteres aqui indesejados, nossos pontos aqui e o nosso hífen aqui, por nada, por vazio. Eu quero remover da nossa string. Então aqui eu quero substituir por nada. E aqui, galera, eu passo a nossa origem de dados aqui dentro. Então se a gente quer que retorne apenas os números dessa nossa string, a gente não deve buscar somente os números. A gente deve remover aquilo que a gente não quer, né? Então aqui a gente já consegue remover esses caracteres. Deixa eu colocar aqui um debug também, aqui do nosso replace, beleza? Eu vou colocar com um print R aqui. Vamos ver como que vai ficar. Olha que legal, galera. Então aqui eu tenho o meu CPF sem os caracteres que não são numéricos, olha. Ele já tirou para mim. Se eu inverto aqui, se eu coloco o D aqui, por exemplo, minúsculo, ele vai substituir os caracteres numéricos. Então o que sobra são pontos e hífens aqui dentro. Beleza? Eu também posso colocar aqui um número de telefone, por exemplo. Então deixa eu comentar aqui e colocar aqui, por exemplo, mais 55 do Brasil, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou até colocar um hífen aqui dentro. E para complicar, vou colocar um 9 aqui separado de tudo. Beleza? Então vou atualizar. Olha que legal, galera. Eu tenho esse telefone dessa forma e ele me retornou assim. Então, galera, com uma expressão regular bem pequenininha, a gente conseguiu resolver aí um grande problema que a gente tem em programação, né? Que às vezes é obter dados numéricos, né? De telefone, de CPF ou de outro documento aí, sem os caracteres de texto, né? Então, para isso, a gente pode utilizar aqui uma expressão regular para remover os caracteres indesejados dessa string e trazer o dado que a gente necessita de forma mega simples.
Com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde avançamos um pouco mais no assunto de expressões regulares e aprendemos sobre classes de caracteres e flags. Além, é claro, de um super bônus aí de como remover caracteres indesejados de uma string utilizando expressões regulares. Só que tem bastante coisa ainda pra gente falar sobre esse tema, então deixa um like aqui e um comentário falando sobre o que você achou desse vídeo, porque semana que vem sai a parte 3 e a gente vai avançar ainda mais nesse tema. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram é tudo WDEV Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.